Olá, estudantes do Evangelho de Marcos, tudo bem? Muito feliz saber que você chegou até aqui nessa série de estudos, capítulo por capítulo, para que a gente possa compreender melhor a palavra de Deus. A gente sempre reforça a ideia de você ler o capítulo antes da aula para ter uma melhor noção de tudo aquilo que a gente vai conversar durante esses minutos de aula. É a sexta-feira, onde nós vamos analisar o momento do julgamento de Jesus, a sua crucificação, a sua morte e o seu sepultamento. Então, é a sexta-feira que nós vamos estar conversando durante esse tempo. Se você não leu ainda o capítulo, pare aí o vídeo, leia, aproveite e se inscreva no canal para que você possa estudar a palavra de Deus capítulo por capítulo. Ok? No versículo 1 fala de uma reunião entre os sacerdotes, os principais sacerdotes, escribas e todo o sinédrio, que amarraram Jesus e levaram Jesus a Pilatos. Eles já tinham feito um interrogatório de Jesus no capítulo 14, do versículo 55 a 64, você vai ver esse interrogatório, onde perguntam a Jesus se ele é o Filho de Deus. Ele diz que sim, eles tomam isso como uma blasfêmia e diz que agora ele é merecedor de morte. Haviam concluído que ele era merecedor de morte porque tinha cometido blasfêmia. No capítulo anterior a gente vai ver isso. Sob o domínio romano, porém, eles não podem condená-lo à morte sem executá-lo. A sentença só poderia vir das autoridades romanas. Antecipando o que Pilatos consideraria a acusação de blasfêmia insignificante, o Sinédrio acusa Jesus de uma ofensa capital, ou seja, que ele não é uma ameaça simplesmente ao poder religioso, há uma ameaça política. Ele está se declarando rei dos judeus e automaticamente ele se torna uma ameaça ao poder que Pilatos tem em suas mãos, e eles estão tentando fazer isso ao mesmo tempo, diminuir a questão de Jesus ser alguém reconhecido pela sua popularidade, pela multidão. Então eles tentam enfraquecer essa popularidade de Jesus, ao mesmo tempo tentam jogar Jesus contra o poder político, porque sabe que é frágil a acusação dele com respeito à questão religiosa. Eles tomam uma decisão. Jesus será acusado de conduzir uma rebelião civil em Roma. Então, esse é o argumento dos conselheiros religiosos, os principais sacerdotes, escribas e todo o sinédrio. Confiantes que essa acusação terá a atenção imediata de Pilatos, eles atam Jesus e o entregam aos gentios, como está escrito em Mateus 10, 32 a 34. É interessante esse texto, eu quero relembrar com vocês. A gente que já está estudando aí algumas semanas o Evangelho de Marcos, para mostrar que Jesus não está vulnerável, fragilmente jogado e como se ele não tivesse domínio sobre a história. Olha o que diz essa passagem de Marcos capítulo 10. Estavam de caminho subindo para Jerusalém e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Esses se admiraram e o seguiam tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Isso em Marcos capítulo 10, Jesus dizendo desse dia, desse acontecimento, no capítulo 14, do versículo 65, quando falam que passaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e a dizer-lhe: profetiza, e os guardas o tomaram a bofetadas. Então esse fato dito por Jesus no capítulo 10 tem o seu cumprimento no capítulo 15. No versículo 2, o texto nos fala que Pilatos interroga Jesus com a pergunta: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Rei dos judeus, isto é, um rival político de Roma? Tu o dizes. Resposta enigmática de Jesus. Jesus às vezes desorienta seus adversários durante os debates. Jesus não é o tipo de rei que Pilatos imagina. Lógico que o poder religioso quer que Pilatos interprete essa declaração a partir de um rei que tem uma estrutura e um governo dentro do poder político.
Pilatos também está tentando tirar de Jesus se essa é a declaração e se isso faz sentido, aquilo que o Sinédrio está dizendo contra ele. Porém, o reino de Jesus não pode ser conhecido através de um olhar humano, por estruturas humanas. Ninguém vai conseguir dizer diante de uma realidade física que o reino de Deus está aqui ou está ali. O próprio Cristo disse isso. O reino de Deus é uma realidade dentro do coração do homem, é um reino que se estabelece a partir dele, mas dentro do coração. Vendo a fragilidade da acusação contra Jesus, o Sinédrio percebe que precisa ser tratado de uma maneira diferente a sua acusação. E temendo que Jesus pudesse escapar de sua armadilha, os principais sacerdotes trazem mais acusações contra ele, num esforço de sustentar sua denúncia. Jesus, porém, nada diz diante dessas acusações. Pilatos então desafia Jesus a se defender, porque ele sabe que algumas das acusações são sem motivo. Jesus, porém, não respondeu uma palavra. Há um silêncio de Jesus e as suas respostas são respostas enigmáticas que calam os seus acusadores. Pilatos está pasmo. Ele nunca viram outro réu como Jesus. O acusado está totalmente no comando de todo o procedimento. É interessante isso, que ao mesmo tempo que ele está sendo acusado, condenado, há uma percepção que ele coordena o processo, que ele dita o ritmo dos acontecimentos. Como Pedro escreveu mais tarde, quando o trajado não revidava com o traje, quando maltratado não fazia ameaças. O modo como Jesus enfrentou o sofrimento é um exemplo para todos os perseguidos por causa de Jesus. Então essa é uma lição. Diante da dor, do sofrimento, como que a gente reage, como que a gente suporta, como a fé cristã responde aos dias de dores e sofrimentos. Ao mesmo tempo, se você se lembrar no início do estudo do Evangelho de Marcos, havia uma finalidade em Marcos ao escrever para os primeiros cristãos romanos de mostrar que o Cristo que foi crucificado, que foi fragilmente entregue nas mãos dos romanos, que estava aparentemente nas mãos do poder religioso, quando a gente lê a história, quando Marcos está nos contando, ele nos mostra essa realidade, que Jesus se deixou levar e tinha todo o comando, tinha todo o controle da situação. Então é diante desse rei que os romanos devem se prostrar, reconhecê-lo como Senhor, porque havia um entendimento dentro da consciência dos romanos que reinado e governo estava estabelecido sobre uma estrutura de poder, de controle. E em Jesus, o ato dele ser crucificado, aparentemente parece que esse rei não tem o controle de todas as coisas. Mas quando a gente lê o Evangelho de Marcos, a gente percebe que é outra coisa que Marcos está nos mostrando. Barrabás está na prisão com outros rebeldes que tinham cometido assassinato. Uma multidão organizada demonstra em massa a favor da libertação dele, de Barrabás. Quando estão a ponto de fazer o pedido, Pilatos lhe faz uma pergunta cheia de desprezo, está no versículo 9. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pilatos percebe a intenção maldosa, a inveja dos sacerdotes e faz essa pergunta porque ele percebe o jogo. De alguma forma, ele compreende a insegurança, o medo e o pavor dos líderes religiosos diante do movimento que Jesus havia começado em Jerusalém, das denúncias de Jesus no templo, e agora Pilatos, nessa pergunta, tenta fechar essa questão. Pilatos percebe o jogo dos principais sacerdotes, escribas e da liderança religiosa, o Sinédrio, tentando colocar Jesus contra o poder romano, mas na realidade ele percebe que Jesus ameaça profundamente o poder religioso que está nas mãos desses homens. Ele sabe que as acusações contra Jesus são meramente para proteger a instituição religiosa, não o trono de César, como eles estavam tentando argumentar.
como eles estavam tentando dizer a Pilatos que ele estava causando ali uma convulsão civil e causando uma rebeldia contra o poder romano. Libertar Jesus sob essa circunstância seria politicamente bom para ele, para Pilatos. Por outro lado, ele não tem nenhum desejo de libertar o rebelde Barrabás. Então, diante dessa leitura de Pilatos, o que passa pela sua cabeça? Que o seu movimento vai ser em defesa de Jesus. Em contrapartida, ele não quer abrir mão da prisão de Barrabás. Então, nesse primeiro momento, diante dessa leitura, é o que Pilatos, é o movimento dele. Ao mesmo tempo que o poder religioso desse sinédrio, desse conselho dos principais sacerdotes, estão vendo o cenário de uma outra forma. Eles querem que Jesus seja crucificado. Agora, aí que entra a questão da população, da multidão que está assistindo, cercando isso, porque qualquer sinal em favor de um pedido ou estivesse em consentimento com aquilo que Pilatos queria, automaticamente seria contra o desejo da população. Porque a população jamais apoiaria um caminho, um movimento em direção àquilo que traria satisfação ao poder romano. Os sacerdotes não abrem um cerco diante disso. Eles sabem que a multidão odeia o poder romano e está predisposta a rejeitar qualquer coisa que possa favorecer a Pilatos. Por isso que, diante da pergunta de Pilatos, quem deve ser solto, Cristo ou Barrabás, como já há um entendimento na multidão que a inclinação de Pilatos é para soltar Jesus e manter Barrabás preso, automaticamente eles são contra esse movimento, porque tudo aquilo que o Império Romano apresentava automaticamente se tornava algo contrário diante das pessoas que estavam cercando aquela decisão. Lutero diz o seguinte: os judeus e Pilatos foram, contudo, as talhadeiras, picaretas e marretas de pedra do nosso Deus, as quais ele usou para polir esta pedra, Jesus, a fim de que ela estabelecesse o fundamento do seu novo templo. Esse templo que está sendo derribado, esse templo que está sendo demolido nessa sexta-feira, e depois de 3 dias ele será erguido no coração do homem, um novo templo, um novo rei com um novo reino chegando até nós. O reino de Deus se estabeleceu e toda essa estrutura de poder político, poder religioso contribui para que o reino de Deus seja estabelecido entre nós. Nesse processo de Jesus ser entregue aos soldados romanos, Pilatos faz a pergunta à multidão: o que ele vai fazer com esse que se chama Rei dos Judeus? E a multidão gritava que ele deveria ser crucificado. E ele pergunta: mas qual crime ele cometeu? E eles continuavam dizendo que ele deveria ser crucificado. Foi nesse momento que ele soltou Barrabás e entregou Jesus para ser açoitado e crucificado. Como a gente já disse, havia ali o entendimento que dizer para Barrabás ser crucificado estaria em concordância com o Império Romano, com aquilo que Pilatos desejava, e jamais a multidão iria fazer isso, porque eles estavam se opondo a tudo aquilo que o Império Romano declarava como um caminho a ser seguido. Os oficiais romanos vestiam uma capa cuja cor vermelho vivo representava a realeza e o poder do Império Romano sobre o mundo. Você vai ver isso dos versículos 16 até o versículo 20, esse momento que Jesus está nas mãos desses soldados. Para zombar da majestade de Jesus, o vestiram com uma velha capa e sobre a sua cabeça forçaram uma coroa feita de uma planta, em grego abrolhos, venenosa e espinhosa, comum na Palestina. Para completar a humilhação, lhe dirigiam uma paródia da tradicional saudação de reverência a César: salve César. Cumpre as profecias do Antigo Testamento, Isaías 50, Isaías 53, a declaração, é o quadro pintado de Jesus sendo crucificado. Isaías 53 é como se fosse ali a declaração de todo esse acontecimento do capítulo 15 do Evangelho de Marcos, esse relato da crucificação. Lembrar do sofrimento de Jesus traz consolo para os que têm que suportar os problemas da vida, o sofrimento e morte como resultado de seguir a Jesus. Então nós
andamos, seguimos o Jesus de Nazaré, que sabe o que é padecer, que entende o nosso sofrimento. Há um sofrimento muito maior que ele está carregando sobre os seus ombros, que é o pecado da humanidade. É isso que traz sobre ele a grande dor, a ausência de Deus no grito do desamparo de Deus na cruz. Essa é a grande dor. Mas a gente também não pode anular esse sofrimento humano, as suas dores, a coroa de espinho, tudo isso que ele está passando e nos dando um caminho de esperança e consolo diante das dores, dos sofrimentos e das angústias que carregamos nesta vida. Chegamos no relato da crucificação dos versículos 21 até o versículo 32. Por causa da noite de interrogatório, brutal açoitamento, Jesus está fisicamente impossibilitado de levar a viga da cruz. Você vai estar lembrado do que aconteceu no capítulo 14, no versículo 65. É um momento de esgotamento físico, de profundo sofrimento. E ele é verdadeiramente homem que sofre e está debilitado pela tortura. Na ausência de discípulos ou qualquer voluntário, os soldados obrigam um espectador, Simão de Cirene, a levar a cruz. Ao chegarem no Gólgota, oferecem a Jesus vinho misturado com mirra, conhecido por seu efeito de entorpecer a dor da crucificação. Jesus, porém, não aceita, pois na sua dedicação à vontade de Deus, vai consciente e deliberadamente beber outro cálice. Lembra no Getsemane, quando ele está pedindo em oração para que Deus passe dele aquele cálice da dor do sofrimento? É um momento de angústia, de solidão, de profundo sofrimento, onde o seu físico reage sabendo o que está para acontecer, e nesse momento oferecem a ele um anestésico. Porém, ele diz: não é isso. Tem alguém que ajuda, no versículo 21, Simão Cirineu ajuda a levar a cruz, é a única ajuda que ele tem diante do seu esgotamento físico. É um momento de muita dor, de muita tortura e de muito sofrimento, onde a humanidade de Jesus reage diante dos acontecimentos. Os leitores originais de Marcos estavam bem familiarizados com a crucificação, pois dezenas de milhares de pessoas foram crucificadas pelo Império Romano. A gente lê esse relato e isso nos deixa assim em estado de choque quando a gente lê, quando a gente vê algum filme relacionando e nos mostrando esse ato da crucificação. Porém, dentro do conceito, dentro do cenário da consciência romana dos dias de Jesus, era algo muito comum, que eles estavam familiarizados. Tal foi a intensa agonia física e profunda humilhação que Jesus sofreu. Marcos não enfatiza esses aspectos da morte de Jesus e diz simplesmente: então crucificaram, no versículo 24, porque os detalhes, como isso acontecia, cada passo, cada movimento já estava muito claro dentro do entendimento dos romanos. Sua ênfase recai sobre o significado da morte de Jesus, que na sua morte ele está reconciliando consigo homens pecadores, reconciliando o mundo, trazendo o perdão, a redenção. Então o significado da morte de Jesus é muito mais importante do que o ato da crucificação no relato do Evangelho de Marcos. Chegamos no versículo 33, quando fala sobre a morte de Jesus. Por volta do meio-dia houve trevas sobre a terra até as 3 horas da tarde. É o momento que Jesus grita: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus faz uma oração clássica do israelita atormentado, porque ele viveu de acordo com as Escrituras. Como no Getsemane, ele encontra novamente nos Salmos de Lamento uma expressão da sua própria luta. Na cruz, Jesus experimenta o horror que ele temera no Getsemane. Ele clama em angústia porque ele é verdadeiramente humano. Em todo esse horror de desolação, ele perde tudo menos a fé em Deus. Seu grito não é uma acusação contra Deus, é uma expressão de fé, que ele se agarra ao Pai e ainda o reconhece como Deus meu, Deus meu. Algumas pessoas compreenderam mal as palavras de Jesus e pensaram ter ouvido dizer Elias quando ele fala Eloi, Eloi. Os judeus, em momentos de grande necessidade,
costumavam clamar por Elias, pois se cria que Elias, por haver sido arrebatado à presença de Deus, viria em socorro dos justos e inocentes, sempre que estes passassem por grandes aflições. Então é um momento de dor, é um momento de grito, é um momento de angústia e é um momento de lamento. Esse texto dos versículos 33 até o versículo 41. Nesse grito de Jesus no versículo 34, Deus meu, por que me desamparaste? É a única vez que Jesus chama Deus de Deus e não o chama de Pai. Todas as vezes a relação dele era Abba, Pai, Pai, porque ele está se colocando no lugar de pessoas que não se acham dignas de olhar para o alto e chamar Deus de Pai, mas olham para o alto e chamam Deus de Deus. E ao se colocar nesse lugar, ele está nos dando condições, o direito, a partir da filiação. Aquele que era o unigênito de Deus passa a ser o primogênito de Deus, ou seja, o único filho passa a ser o primeiro de muitos filhos. E se colocando no nosso lugar, com a nossa impossibilidade de chamar Deus de Pai a partir da gente mesmo, a gente em Cristo, nesta filiação, passa a ter condições de olhar para o alto e não chamar Deus de Deus, mas chamá-lo de Pai. Então é a única vez. Jesus, com um grande brado, não é um desmaio de um homem exausto, agonizante, no versículo 37, quando ele diz, quando Marcos nos fala, com um grande brado ele expirou. Jesus dá seu último suspiro. Qualquer pensamento de derrota é abafado pela força surpreendente do seu grito. As trevas acabam no momento que Jesus morre. Com sua morte quebrou o poder das trevas, do versículo 33, que durante 3 horas todo o universo entrou em colapso. Ali os céus estão em trevas, o mundo está percebendo a sua redenção a partir da morte de Jesus. O Salmo 22 conclui: foi ele quem o fez. Na cruz, Jesus reivindica para si o triunfo dos derrotados. Seu grande brado provavelmente é o mesmo vitorioso, está consumado, que nos outros evangelhos a gente vê, está pago, está quitado, a dívida está cancelada. Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, tudo estava sobre ele. A redenção da humanidade estava sobre ele, não só os nossos, mas o pecado de toda a humanidade estava sobre os ombros de Jesus, e ele está reivindicando, está triunfando. É um brado de vitória diante da sua morte. O significado do véu rasgado no versículo 38, quando o véu se rasga de alto a baixo, e aquele processo de ter uma agenda restrita, um dia por ano de perdão, dia de Yom Kippur, todo um ritual a ser cumprido, o véu se rasga e a agenda do perdão e da reconciliação se abre agora simultaneamente. No momento que ele morre na cruz, no templo o véu se rasga e todo aquele poder, controle religioso, tudo aquilo que havia acontecido durante anos sobre todo um processo ritualístico agora está aberto, e nós podemos ter uma relação com Deus, receber o seu perdão nas esquinas, em qualquer lugar. Já não está mais no templo, já não está por trás do véu, já não é mais monopólio de aqueles que lideram todo o processo religioso. Deus agora se abre para a humanidade, qualquer um pode construir uma relação com ele a partir do seu Filho Jesus Cristo. O perdão de Deus chegou até nós. No versículo 38, recorda a denúncia de Jesus contra as autoridades do templo. Quando Jesus morre, a cortina densamente tecida é rasgada. O significado que Deus acabou para sempre com aquela ordem e aquilo que Jesus havia dito, que o templo seria destruído e ele iria erguer uma nova relação, um novo reino, uma nova forma de se relacionar com Deus, está acontecendo, e simultaneamente, num ato simbólico, essa cortina se rasga. No versículo 39, nós vemos a declaração do centurião, quando diz: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Um centurião era um militar romano que respondia pelo comando de pelo menos 100 soldados romanos. O original grego indica que este homem reconheceu Jesus como o Filho de Deus.
e não apenas um filho de Deus, ou seja, o único, unigênito filho de Deus. Seu testemunho de espanto diante do poder de Jesus passou a história da igreja de muitas maneiras. No versículo 40, nos mostra o relato de quem estava ao redor desse momento da morte de Jesus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Por causa da compaixão e da dignidade com que Jesus tratava as mulheres, segundo os padrões da época, as mulheres eram pessoas de segunda classe. Em Cristo, são consideradas como discípulos. Todo judeu fazia a seguinte oração quase que diariamente. Ele dizia: Senhor, muito obrigado, ó Deus, muito obrigado, porque eu não nasci samaritano, porque eu não sou um cão e porque eu não nasci mulher. Então, dentro da cultura, havia uma espécie de colocar a figura feminina na segunda classe. Você vai ver o espanto da mulher samaritana, dizendo como você, sendo um judeu, conversa comigo, que sou uma mulher e uma mulher samaritana. Marcos, ao colocar essas mulheres dentro desse cenário, ele está elevando e mostrando o valor que a mulher passa a ter no Evangelho de Jesus, arrancando esse conceito, esse entendimento cultural de alguém de segunda classe, de uma classe inferior, e dando a elas a importância necessária e mostrando o quanto elas são especiais na história de Cristo e na construção do Evangelho. Marcos nomeia 3 mulheres. Ao citar suas nobres ações, ele remove preconceitos masculinos e ganha reconhecimento para as mulheres como discípulos autênticos. Marcos inverte a prática estabelecida de não aceitar as mulheres como testemunhas oculares dos eventos primários proclamados no Evangelho: a morte, o sepultamento e ressurreição. Esses são os eventos primários e as mulheres estão participando. A beleza da participação disso, da graça de Deus derramada sobre esse universo feminino, aquele que nasceu por uma virgem e se permite anunciar por uma ex-prostituta, é a viagem da graça, é a participação, é essas mulheres participando dos eventos primários da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. As mulheres tomam para si o papel cumprido normalmente pelos discípulos de Jesus. É importante a gente trazer esse relato do versículo 40 para que a gente possa entender o porquê Marcos coloca as mulheres no cenário da morte de Jesus, da sua crucificação, do seu sepultamento e da sua ressurreição. A partir do versículo 42 nós vamos ver o sepultamento de Jesus. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Jesus morreu na sexta-feira, dia em que os judeus se preparavam para o sábado. Às 3 horas da tarde, como a gente viu no versículo 34. Restavam apenas 3 horas para o início do sábado judaico, no qual todo o trabalho é proibido. O corpo de um criminoso deveria ser sepultado, primeiro, no dia da execução, como diz lá em Deuteronômio, no capítulo 21, versículo 22, para que a terra não fosse profanada. Um corpo exposto no dia de sábado simbolizava uma dupla vergonha. Então, ele tem que ser tirado na sexta-feira e só tem 3 horas. A lei judaica proibia os sepultamentos de criminosos em sepulcros familiares. Os corpos eram lançados numa cova. E aí, como que o processo se desenrola? No versículo 43 nos fala que José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Muitos historiadores e teólogos afirmam que as informações sobre o julgamento forjado pelo Sinédrio contra Jesus foi relatado a Marcos por José. Esse José aqui, provável que ele contou aqueles detalhes que a gente fica perguntando como que eles ficaram sabendo dessas conversas, desses acordos, esse processo interno, como que Marcos ficou sabendo. Então, os teólogos, historiadores dizem que esse José foi o responsável por relatar o processo interno do julgamento de Jesus. Um justo e eminente juiz da cidade de Arimateia era um discípulo de Jesus que manteve sua fé em sigilo até esse ato de grande coragem, de pedir o corpo. É uma declaração da sua fé, do que ele acreditava. Então é um ato de coragem e é um ato deliberado de gente que está dizendo que
cria em Jesus. Os corpos dos crucificados por crimes de traição não eram liberados para os ritos judaicos de sepultamento, nem mesmo aos familiares próximos. No versículo 44, Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido e, tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Um homem normalmente resistia pelo menos 24 horas na cruz. Para acelerar a mover e remover os corpos antes do sábado, as pernas dos criminosos foram quebradas. No versículo 45, quando Pilatos se certificou da informação que Jesus estava morto, ele cedeu o corpo a Jesus. Liberar o corpo era algo arriscado, uma vez que Jesus havia sido executado por traição. O fato de Pilatos ter liberado o corpo, isso daqui é muito interessante, demonstra a sua convicção de que Jesus era inocente. Então, não poderia ser facilmente liberado, era algo que poderia colocar ali uma série de pontos de interrogação, poderia ser questionado. Quando ele libera isso de uma maneira muito tranquila, mostra que realmente ele considerava Jesus como inocente. No versículo 46, nos fala que José ofereceu o próprio túmulo da família, nunca antes usado, cravado na rocha. Esse túmulo ficava num jardim próximo ao local da crucificação. No Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 41, existe um pouco mais de detalhes sobre esse túmulo que foi utilizado. No primeiro século, esse lugar transformou-se num cemitério, onde hoje está situada a Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém. O sepulcro era fechado por uma grande pedra em forma de disco que girava sobre um sulco e, no caso de Jesus, lacrada com selo imperial romano. Por isso que depois, na sua ressurreição, muitas perguntas são feitas. Então está aí o capítulo 15, o relato de todo o processo de julgamento, crucificação, morte e sepultamento de Jesus. Mais importante é a gente saber que o capítulo 15 é o relato da nossa reconciliação, é a declaração de perdão sobre as nossas vidas, é o está consumado de Cristo sobre a nossa história, sobre a minha, sobre a sua história. Ele pagou um alto preço, um preço de sangue pela nossa redenção. E na morte de Jesus, nós temos paz com Deus, estamos reconciliados com Ele. Essa é a certeza que carregamos no coração. E a partir de Jesus, a nossa relação com Deus é possível. Ele nos ouve por causa de Jesus, Ele nos vê por causa de Jesus, Ele nos abençoa por causa de Jesus. A suficiência de Cristo, na sua morte, Ele comprou com um alto preço a nossa redenção. E hoje a gente pode viver tranquilamente, em paz com Deus, na certeza da sua suficiente morte em relação às nossas vidas e ao pecado que habitava em nós. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que o capítulo 15 tenha sido enriquecedor com esses detalhes e toda essa história que mexe tanto com a gente.